A tribo de Judá, o segredo da tribo real e do Messias prometido. A Bíblia está repleta de mistérios e revelações profundas, mas poucos são tão impactantes quanto a história da tribo de Judá. Muitos conhecem sua importância, mas poucos entendem o segredo por trás dessa linhagem real e do Messias prometido que surgiria dela. Você já parou para pensar no peso de uma simples promessa feita há milênios? Uma promessa que se cumpriria, não apenas através de reis e governantes, mas do próprio Salvador da humanidade. Quando nos deparamos com a história da tribo de Judá, estamos falando de uma tribo que mudou o curso da história, mas que, à primeira vista, poderia parecer apenas uma entre muitas outras no povo de Israel. Judá, o quarto filho de Jacó, não era o primogênito, nem o segundo, nem o terceiro. Mas, de maneira misteriosa e impressionante, foi Judá quem recebeu a promessa de que a linhagem real viria dele. O início de uma promessa profunda. Vamos voltar no tempo. Em Gênesis 49, quando Jacó abençoa seus filhos, ele faz uma revelação surpreendente. Ele se volta para Judá e diz: "O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele se obedecerão os povos." Gênesis 49, 10. Isso é mais do que uma simples bênção. É uma profecia, uma palavra que aponta para o futuro, mais especificamente, para o futuro messiânico. O cetro, símbolo de realeza e autoridade, estava reservado a Judá, o que significava que o futuro rei de Israel viria de sua linhagem. Não apenas um rei humano, mas o rei dos reis. Essa palavra profética ressoou por séculos, sendo a base de uma esperança e expectativa que perduraram até o nascimento de Jesus Cristo, o Messias prometido. Judá então não era uma linhagem qualquer. Era uma linhagem escolhida para dar origem ao Messias, aquele que salvaria o mundo. Mas você já se perguntou, por que Judá? Por que essa tribo e não outra? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. A linhagem de Judá era sem dúvida a mais inesperada. Embora Judá tenha sido um dos filhos de Jacó, sua história não era isenta de falhas. Judá não foi o filho perfeito. Em um momento crítico de sua vida, ele até mesmo se afastou de sua família, cometendo erros que poderiam ter destruído seu legado. Mas o que vemos em Judá é redenção. Deus não escolheu Judá por causa de sua perfeição, mas pela sua disposição de se arrepender e mudar. Essa é a chave para entender a grandeza de sua linhagem. A graça de Deus se manifesta em meio às falhas humanas. E foi exatamente através dessa tribo que Davi nasceu. O rei Davi, com o qual Deus fez um pacto eterno, dizendo que sua linhagem reinaria para sempre. E é dessa linhagem que viria o Messias prometido, Jesus Cristo. A promessa de realeza. Agora vamos falar de Davi, o rei que, segundo a Bíblia, foi homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Davi não era perfeito, muito pelo contrário, cometeu grandes erros, mas sua fé e arrependimento genuíno tocaram o coração de Deus. A promessa de que um descendente de Davi governaria para sempre foi repetida ao longo das Escrituras em várias passagens, como em 2 Samuel 7,16. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Quando Jesus nasceu em Belém, ele veio de Judá, da linhagem de Davi. O Messias prometido, aquele que seria o Salvador do mundo, surgiu justamente de onde se esperava que surgisse, da tribo de Judá, conforme a profecia. A surpreendente humildade do Messias, mas, ao contrário de um rei terrível e poderoso que muitos imaginavam, Jesus veio em humildade. Ele não nasceu em um palácio, não usou um cetro dourado, mas uma coroa de espinhos. Seu reinado não foi sobre conquistar terras, mas sobre conquistar corações. Ele veio como servo sofredor, para sofrer pelos pecados da humanidade e oferecer perdão e salvação a todos os que acreditassem nele. O Messias prometido foi alguém que transformou a ideia de realeza.
Ele não usou sua posição para dominar, mas para servir e redimir. O Messias de Judá não veio como os reis da terra, mas como o Rei eterno que governaria não apenas uma nação, mas o mundo inteiro. O legado de Judá. Hoje agora, podemos olhar para a tribo de Judá e perceber que o seu legado vai muito além do que os olhos podem ver. A história de Judá, marcada por altos e baixos, é a história de redenção. Quando o Senhor escolhe, Ele não olha para as falhas humanas. Ele olha para o coração. Judá, com sua humanidade, se tornou um dos maiores símbolos de como Deus usa as situações mais improváveis para cumprir seus maiores planos. E a pergunta que fica é: qual é o seu propósito? Se Judá, sendo um homem imperfeito, foi escolhido para ser a linhagem do Messias, quem somos nós para duvidar de que Deus pode fazer algo grande e eterno com as nossas vidas? Você tem um propósito, um chamado. Assim como Judá, é através das nossas falhas e transformações que Deus pode cumprir o maior dos seus planos. O seu legado está em suas mãos. O legado de Judá nos ensina uma lição poderosa sobre fé, arrependimento e esperança. Deus tem um plano para cada um de nós, e assim como Ele escolheu Judá para algo grandioso, Ele também tem algo grandioso para a sua vida. Você sabia que a história de Judá e do Messias prometido é um reflexo de como Deus pode mudar sua vida? Não importa o que você tenha passado ou as falhas que cometeu. Assim como Judá, você pode ser redimido e fazer parte do propósito divino para este mundo. Se você acredita que Deus tem um plano para a sua vida, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Se você nunca parou para refletir sobre o propósito divino em sua vida, é hora de se conectar com Ele e descobrir o grande plano que Ele tem reservado para você. Junte-se a nós nessa jornada de fé e esperança. E não deixe que o segredo de Judá e do Messias prometido seja apenas uma história do passado. Deixe esse legado transformar o seu futuro. Clique agora, compartilhe e transforme sua vida.